Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. É um prazer estar aqui com vocês hoje na terceira Roda Mevo. A gente vai falar hoje especificamente sobre linhas de cuidado, as novas abordagens para o acompanhamento do paciente. Eu tenho aqui 3 pessoas muito boas para tratar sobre esse tema e a gente vai, enfim, se aprofundar muito nas linhas de cuidado. Eu quero dar as boas-vindas, primeiro para a Silvia Vilas Boas, que é CEO da Amparo Saúde. Tudo bem, Silvia? Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer aí o carinho que a Mevo sempre teve, né, a confiança e eu acreditar no trabalho da Amparo. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, Silvia. Tem também aqui do meu lado a Kelly Rodrigues, que é CEO da Paciente Centricity Consulting. Tudo bem? Tudo bom, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. E a gente vai ter aí um papo bem bom com todo mundo. Prazer e obrigada pelo convite. E, claro, o nosso anfitrião, que é o César Gianotti, CEO da Mevo. Tudo bem, César? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vai ser um prazer aqui debater, eu acho que um tema tão importante dentro do contexto atual da área da saúde. Vai ser super bacana, gente. Vai ser um bate-papo. Quem já acompanhou as outras rodas da Mevo, sabem que vocês podem mandar perguntas para a gente. Então, o chat aqui tá ligado. Eu estou com o meu celular, então vou receber as perguntas de vocês. Mas acho que para a gente começar a nossa conversa, é bom situar todo mundo na mesma página, né? Como que a gente pode definir o que é uma linha de cuidado? E aí o que eu queria ouvir de cada um de vocês é como que a empresa de vocês, de certa forma, está inserida nesse contexto. Quem começa? Posso começar. Eu acho que linhas de cuidado, ela ficou um termo, podemos dizer, entre aspas, banal, né? Muita gente falando sobre linha de cuidado. Mas o que a gente tenta trabalhar é olhando o paciente como um todo. Então, não adianta a gente falar assim, olha, eu vou ter a linha de cuidado aqui do diabetes, eu vou ter a linha de cuidado do hipertenso, eu vou ter a linha de cuidado da ansiedade, se a gente não conhecer realmente aquilo que o paciente precisa. Então, é um trabalho muito grande e eu acho que ainda falta muita comunicação e muito preparo, muita educação para o nosso cliente e para as nossas equipes de saúde também. Porque a primeira consulta, o primeiro contato com o paciente, ele é muito importante para que a gente defina em cima de um todo quais são as linhas de cuidado que ele precisa. E também em cima disso, não dá para 1000 pessoas ficarem ligando e conversando com ele. Ele tem que ter a certeza que ele tem aí um coaching de saúde, que pode ser uma enfermeira de práticas avançadas, pode ser um médico, pode ser uma terapeuta, conforme a característica principal, né, a patologia principal do nosso usuário. Então, linhas de cuidado, a gente acredita que é tudo aquilo que está envolto na necessidade do paciente, com ele centrado e tudo que a gente precisa para atender as necessidades dele, que ele se sinta seguro com aquilo, que quando ele precisa de um atendimento, ele vai nos procurar, e não especificamente, não, eu tenho diabetes, eu vou acompanhar o diabetes, e a gente não olha o restante, porque eu falo, o paciente tem diabético, mas ele está diabético, ele tem muita coisa em volta nisso que ele pode cuidar e melhorar a qualidade de vida. Então, é nisso que a gente trabalha e que a gente acredita. Perfeito. Kelly, quer complementar? Quero sim. Bom, gente, falando de linha de cuidado e fazendo a conexão com a Patient Centricity, né? Então, a Patient Centricity é uma empresa especializada em experiência do paciente e o que a gente vê é que, na verdade, falta no Brasil um olhar verdadeiro sobre o cuidado centrado no paciente. Então, acho que tem muito discurso, somos centrados no paciente e tal, mas como isso é de verdade? A gente fala do cuidado, porque dentro do cuidado centrado na pessoa, né, a gente tem aqui o cuidado coordenado. Na verdade, a gente tem um cuidado descoordenado, né? Se o paciente não está dentro de uma empresa, de uma instituição de saúde, ou mesmo no sistema público, como deveria ser, porque tem várias linhas de cuidados que são estabelecidas pelo SUS, se ele não está dentro desta lógica, ele realmente tem um cuidado descoordenado. Então, vamos lá, eu tenho diabetes, eu vou no endocrinologista, mas eu vou em outra nutricionista, eu vou em outro médico. Quem coordena esse cuidado?
Como que é isso? Quem coordena é o próprio paciente. Então, a gente realmente precisa, de verdade, entender o que são as linhas de cuidado, atuar desta forma coordenada, com aquilo que tem exatamente como filosofia de ter a navegação do paciente e tudo mais, para que o paciente realmente tenha melhores desfechos clínicos. E eu acho que tudo isso conversa com tudo que a gente tem falado muito no Brasil, com remuneração baseada em valor, então cuidado centrado e por aí vai. Legal, obrigado. Bom, acho que pegando aqui um pouquinho do gancho da Silvia, quando a gente fala dentro da Mevo, né, a gente sempre olha sobre a ótica da receita digital, né, o que a gente entrega final para o paciente. Mas dentro da jornada, né, um dos nossos maiores propósitos é conectar o médico, o paciente, né, e a própria farmácia com a parte da assistência farmacêutica, que levar uma experiência melhor para o paciente. Quando a gente fala dessa jornada, tradicionalmente, todas essas informações, esses dados que são gerados, hoje ele está no papel e na caneta. Muito pouco digitalizado, uma informação muito rica. Né? Como a Silvia colocou, a primeira consulta, ela é super importante para o paciente. Né? É o primeiro diagnóstico, né? Onde pode se desencadear outros grandes problemas ali. E dentro dessa análise, dessa jornada do paciente, esses dados que são gerados, né, através da Mevo, acho que é a grande contribuição que a gente pode auxiliar tanto a enfermeira, o navegador, né, a parte da assistência farmacêutica, farmácia clínica. A gente fala aqui, por exemplo, de pacientes com 17 medicamentos dentro de uma receita digital. Né? Como que a gente vai coordenar o simples fato da adesão medicamentosa, né, de como que ele vai se engajar no tratamento, e ter toda a informação ali, a agenda dele para tomar esses medicamentos. Se ele tomar os 17 medicamentos no primeiro exato momento, né, é algo que vai gerar alguma complicação para ele. Então, todos esses dados, essas informações, tradicionalmente, eles estavam no papel e na caneta. Né, e isso agora, sendo estruturado, né, com a nossa plataforma, vai acabar auxiliando bastante na tomada de decisão, principalmente, né, de quem vai suportar essas linhas de cuidado, quem vai dar atenção ao paciente. Acho que a gente vai ter bastante tempo de trazer todos esses contextos e aprofundar bastante, né, o impacto da transformação digital, o quanto isso também impacta ali na questão da sustentabilidade do setor da saúde. Acho que são temas que a gente vai abordar bastante aqui. Mas acho que uma pergunta que eu tenho para vocês é pensando do ponto de vista do paciente. Qual que é o objetivo da linha de cuidado? Então, a Silvia trouxe, né, a gente precisa trazer mais a educação. Nos bastidores a gente também falou isso, né, da educação, da comunicação. Eu queria ouvir mais vocês sobre isso. Posso falar, Silvia? Lógico. Eu acho que a linha de cuidado tem que trazer o quê? Melhores desfechos. É basicamente isso, melhor desfecho para o paciente, melhor desfecho clínico, melhor qualidade de vida. Como a gente estava falando anteriormente, dessa história do cuidado não ser coordenado, o desfecho vai ser pior. E aí, traduzindo para o paciente, desfecho é uma saúde melhor. Melhor saúde, é ter a sua saúde mais controlada. Como o César estava falando, a gente está falando de um dos pontos do cuidado centrado, por exemplo, a questão da medicação. Quando o paciente, aí você tem a questão de interação medicamentosa, tem um monte de medicamento que você toma junto, não sabe exatamente os horários, então tem a própria educação em saúde do usuário, né, que faz com que você realmente não tenha resultados. O paciente ele não entende exatamente qual é o papel dele. É uma questão até cultural. Como é que a gente traz o paciente para ser membro da equipe? Então, a gente tem uma questão aqui de educação em saúde. Agora, resumidamente, é trazer melhores desfechos clínicos, melhor qualidade de vida para o paciente, ele melhorar a sua saúde, se a gente for, né, traduzir isso. Semana passada eu estava com o Dr. Rob Janet, né, que é um especialista aí na área, né, em Harvard, e ele tem uma experiência no Brasil muito interessante. Às vezes ele conhece até mais do que a gente, porque ele já esteve na Amazônia, no Brasil inteiro, né, olhando a nossa assistência à saúde. E ele nos trouxe um dado que já é conhecido, mas ele nos mostrou que 80% da nossa população, né, 80% do custo em saúde da nossa população vem dos pacientes crônicos. É uma coisa que a gente sempre fala, mas ele trouxe em dados. E aí você pega esses 80%. Qual é a educação que o Brasil dá para esta população? Porque a gente ainda tem a história dos livrinhos, né, do plano de saúde, que as pessoas vão, procuram e usam, e procuram. Não, eu pago por mês, eu vou procurar aqui. E a gente não tem, como tem na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, que o médico da família
é seu médico, ele é seu coaching de saúde, é ele que você vai procurar. E este médico resolve 80% dos casos. E aí, dentro da experiência dele, ele que nos tem assessorado, montando as nossas equipes, existe um fato, por exemplo, a gente começa o dia com uma reunião onde a gente discute os pacientes que vão ser atendidos no dia. Qual é o mais complicado, qual é o menos, quem vai atender isso, para toda a equipe ter ciência. E a gente tem um plano de saúde, que é um plano que a gente chama de 365 dias, né? Onde começa com o D0, que é a consulta com o enfermeiro e o médico em conjunto, onde ele vai conhecer o que é linha de cuidado, quais são os protocolos, o porquê que tem, vai olhar a necessidade dele de exame, tanto da enfermagem quanto do médico, para ele conhecer a enfermeira, para ele saber que a enfermeira é fundamental dentro do processo. E em cima disso, depois do D0, né, que a gente chama, a equipe senta, olha todo o planejamento, olha todos os resultados de exame e depois até o D30, até o 30º dia, ele recebe ali para colar na geladeira, no e-mail dele, no WhatsApp dele, todo o plano dele dos 365 dias. E lógico que essa rota pode ser mudada, porque tem exames que às vezes muda, ele vai numa festa, come fatia de bolo a mais, passa mal, tem uma glicemia, tal, papá. E essa equipe tem acesso com esses pacientes, né? Então, o paciente pode acioná-los. Mas mesmo com todo esse processo, a gente tem algumas dificuldades. Primeiro, a população aceitar a consulta de enfermagem. Muitos não aceitam. Eles querem o médico. Eles querem o médico. Eles se incomodam, às vezes, até da enfermeira estar na sala. E no D30, ele passa primeiro com o médico e depois com a enfermeira, porque ele passa com o médico diz tudo, e a enfermeira depois direciona todo o caminho dele. E muitas vezes o paciente se recusa a passar após com a enfermeira. Então, a gente tem uma área de educação muito grande. E a outra fase é a fase medicamentosa. É como ter certeza que os pacientes realmente estão tomando aquele medicamento, que eles estão recebendo. Quando que o Brasil vai mudar isso, que vai nos permitir dar remédios fracionados, entregues, que a gente vai acompanhar? A gente tem farmacêuticas clínicas, que definem os medicamentos e que realmente fazem um acompanhamento. Então, nesses 365 dias, eles têm até consulta com a farmacêutica para acompanhar o que está acontecendo. Mas aí eu volto com um fato fundamental, que é, primeiro, as operadoras não fazerem isso só para estou abrindo aqui a APS, então você tem direito à APS. E aí a responsabilidade de acionar esse paciente é toda da empresa que está contratando. E não tem que ser uma parte, porque isso vai trazer redução para eles de custo, vai trazer melhoria da saúde da população, e a gente sabe que a nossa população está ficando mais idosa. Então, isso tem que continuar. Então, eu acredito neste processo, por isso entrei nele, né, vim para ele. Eu brinco que eu trabalhei por 20 anos no Grupo Notre Dame Intermédico, onde a gente tinha a medicina preventiva e o case, né, duas coisas muito fortes, mas ninguém acreditava. Todo mundo achava que aquilo era questão da gente oferecer para a classe C e D, né, que a classe A e B nunca ia unir a este projeto. Então, a dificuldade ainda já vem lá daquele tempo, até hoje a gente passa pela mesma dificuldade. Lógico que hoje as seguradoras compram tudo, mas o comprar é uma coisa, acreditar e implantar é muito diferente. Então, eu acredito que essa é uma grande barreira que a gente tem de fazer os colaboradores, os pacientes, entenderem que é importante, como é importante a medicação, a gente acompanhar a medicação, né, e o cliente nesta educação. Falei muito? Não, posso só falar uma coisa? Pode, à vontade. Algumas mulheres aqui, a gente vai estar aqui. Esse é um bate-papo. Falando e fala muito. Exatamente. Mas sabe qual é a questão, Silvia? É que o usuário, ele acha que ele está sendo restringido. Essa é a questão, e não exatamente que ele está sendo cuidado. Como sempre teve essa coisa do sistema privado, né, de alguns planos de seguradora, principalmente, ser a livre escolha, a pessoa fala assim, como eu vou ter que passar com aquele médico, com aquele enfermeiro, como ele vai coordenar meu cuidado? Ele não entende isso como verdadeiramente uma coordenação do cuidado. É isto mesmo, nós sentimos a mesma preocupação e a mesma dificuldade. Então, existem muitas coisas para a gente quebrar,
né, esse sistema, a gente tem que modificá-lo. Mas eu vou parar, senão eu vou falar melhor. Eu estou super atenta e acho que são pontos essenciais da gente trazer. Antes da gente entrar um pouquinho mais nessa questão cultural que vocês duas trouxeram, eu ia te perguntar, Silvia, se isso era uma coisa nova, mas você trouxe aí da sua experiência que não é novo. Mas a questão é, a transformação digital, de alguma forma, está acelerando esse processo e talvez melhorando a compreensão das pessoas sobre isso, e também não só da população, mas talvez dos gestores? César? Legal. Acho que, falando um pouquinho disso, claro, a pandemia acelerou bastante, né, o nosso ciclo, quando a gente olha desde a questão da telemedicina, mas acho que outras questões aqui, a gente falou aspecto cultural, mas tem aspectos, por exemplo, aspectos logísticos, né, que você vai falar hoje numa grande capital, numa grande cidade, e vamos até separar um pouco que a discussão do privado, né, porque já começa que quem está pagando ali, quem tem acesso a um plano de saúde já tem um grande diferencial, né, e acaba tendo um acesso a tecnologias, a um conjunto de dados e informações bem diferentes do restante da população, né, os 160 milhões de brasileiros ainda que dependem do SUS, né, mas quando a gente olha para isso, o que a gente consegue através da tecnologia não só dar o acesso, mas assim, tem toda uma cadeia logística por detrás que a gente consegue otimizar ela. E aí, assim, tanto da ótica do pagador quanto da ótica do prestador, você começa a eliminar barreiras e você consegue ver, por exemplo, pessoas, se estou na Amazônia tendo acesso a um neurologista, que geralmente está tudo concentrado aqui na região sudeste, que não tem acesso a diagnóstico primário, inicial, e que pode, através de uma teleconsulta, fazer. Mas até mesmo quando a gente fala, pessoas que às vezes não tem nem dinheiro ainda para pegar, entrar num ônibus, ter uma condução e chegar até uma UPA, uma UBS, algo para ser consultado. A gente tem andado bastante pelo Brasil e recentemente estive em Belo Horizonte, um dos grandes prestadores de saúde pública. Hoje eles pagam praticamente quase R$20 por mês para o paciente poder ir e voltar, para ter acesso a uma UPA, para ter acesso à farmácia municipal, para poder coletar aquele medicamento e engajar o tratamento. Porque ele sabe que se ele não pagar, o paciente não vai ter condições de ir e vai voltar e vai internar. E aí o custo de uma internação a gente já sabe, 100, 200, 300 mil reais, um tratamento que muito provavelmente, como a Silvia citou, ele está doente, mas se tratar, se tiver a medicina preventiva, a gente vai conseguir trazer ele para uma cadeia saudável. Então, com acesso à distância, você consegue eliminar essa barreira. Você imagina, paciente crônico, um hipertenso que todo mês, ou a cada 3 meses pelo menos, ele tem que renovar uma receita. Com um simples botão, o médico reenvia essa receita para ele na casa dele e já não precisa mais entrar no... E às vezes você perde ele nesse caminho, né? Você perde ele nesse caminho, E aí quando você olha como um todo, a ineficiência que isso gera no sistema, não precisa ir longe. A gente vai no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, uma pessoa acordou 4 horas da manhã, pediu um atestado médico, ou seja, ele não vai produzir, como um todo no país. Ele pediu um atestado médico para ir numa consulta, aí ele volta, ele vai ter que pedir um novo atestado médico para fazer o exame diagnóstico dele, aí ele volta para poder levar o resultado de exame para o médico. Tudo isso, essa troca, ela pode ser digital. Essa ineficiência que a gente gera, também de não produtividade, a gente tem que parar e se dedicar para cuidar da saúde sempre da maneira física, e num país que é um continente que demanda grandes trocas, de 2, 3 horas no trânsito para você poder fazer. Hoje mesmo, a gente acordou de manhã, São Paulo está um caos. Para andar 2 quilômetros eu levei 20 minutos. Você imagina, se eu parar para fazer um exame, se eu parar para fazer uma consulta, tudo isso de forma física. Eu estou deixando de produzir, eu estou deixando de gerar valor e riqueza para o meu país. Então, assim, tem muita coisa que hoje a digitalização ela encurtou isso. Então, a gente consegue contribuir, mesmo que à distância, com qualidade. Acho que aí é uma questão cultural que se envolve. Você não ter a necessidade 100% do médico, mas sim um enfermeiro, sim um farmacêutico. Ele pode, sim, contribuir com muito valor na cadeia, e mesmo que à distância. Pode falar, Posso? Silvia. Vai. Eu queria até falar assim de intenção, a gente pegar um exemplo que aconteceu aqui, agora, no mundo, Covid. Veio a Covid, não sabiam como tratar uma doença nova e tudo, mas precisava se controlar. O que se fez? Todos os laboratórios tinham que enviar todos os exames, que estavam positivos para uma central. O Ministério da Saúde definiu lá onde era, todos os laboratórios tinham. Então, com isso, tinha um controle
da doença no Brasil inteiro. Por que isso não pode existir para o laboratório informar de quais são, o que precisa ser informado numa glicemia para você evitar, que exame você precisa para um cardíaco, para um oncológico, o que você precisa informar? O sistema existe, nós temos, o SUS está aí, o Ministério da Saúde está aí, o SUS está aí, eles fizeram isso com o Covid. Por que não pode se fazer com as doenças crônicas? Por que não se pode centralizar e cobrar de quem está cuidando? O SUS manda o dinheiro para as unidades que vão ser responsáveis, vão cuidar. Eles têm todos os dados, a ANS tem todos os dados de todos os usuários que têm o plano. É obrigado a enviar todos os dados. Por que não se pode controlar e cuidar da saúde da população brasileira, né? Então, existe metodologia no Brasil. É uma falta de vontade política, Silvia? Eu não sei. Eu acho que é falta de prioridade. Tá. E é um orçamento, a gente escuta, né? Nós não vamos falar de política aqui, mas pouco se fala de saúde. Sim. Né? Onde teve um debate, se falou pouco do que se vai fazer de saúde daqui para frente. Então, assim, pouco se fala de política. E é um alto custo que o Brasil tem, nossa população está envelhecendo, nós vamos ter essa população, já estamos com essa população, e falta dados para que a gente possa gerenciar. Nós temos, para a gente, é fundamental dados, então a gente trabalha com dados, só que os dados ficam dentro da empresa, nós trabalhamos. Imagina, não falo nem de amparo de Sabin, quantos dados de diagnóstico o Sabin tem. Aí você tem a LGPD, certo? A gente mesmo sabendo que tem pacientes que precisam ser acompanhados, né? Responsabilidade, de coisa, não é o nosso papel, da Amparo sim, então nós cuidamos daquilo que tem, mas os dados eles existem. Falta prioridade, a meu ver. Quando veio o Covid, teve prioridade e isso foi feito. Eu acho que a gente pode já falar para a Silvia ter aqui um cargo no Ministério da Saúde ou qualquer coisa assim, mas longe. Né? Mas só para O complementar. pessoal não estava vendo, mas a Silvia falando, todo mundo concordando. O foco estava aqui. Mas só para complementar com essa questão de dados, eu acho que assim, fundamental para a gente conseguir gerir, isso a gente já sabe, mas é o que você disse, tem ainda a LGPD, que é necessário, mas o quanto acaba também engessando, né? Então aí a gente está falando de instituições que geram seus dados e como que a gente faz isso para um sistema maior. Exatamente, dentro de controle de gestão de dados, ninguém vai interferir nisso, né? Tem que ter controle, sim, as pessoas têm direito à sua individualidade, isso tem que ser respeitado, acho que foi um grande ganho. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não gerir dados. Porque hoje tudo que você fala não podemos, porque tem LGPD. Exatamente. Eu acho que até complementando sobre isso e me permite discordar um pouco, porque eu acho que a LGPD, ela exatamente ela traz os pingos nos is, né? Eu acho que ela tem que ter aperfeiçoamento, né? Como tudo, né? A gente está ainda vivendo um primeiro ano, né? Dentro da área da saúde um pouco mais próximo. Mas eu acho que aqui é um caminho que abre, sim, para a gente tratar isso de uma forma transparente, né, com total segurança para o paciente, desde a questão do consentimento, desde a questão da forma e utilização desses dados. Correto. Então, eu vejo que aqui está se colocando os pingos nos is para que esses dados sejam utilizados da melhor forma possível em prol do tratamento do paciente. Então, acho que é uma evolução, né? Mas ainda, como tudo é uma grande mudança, né? As pessoas ainda estão muito cautelosas, né? com isso. Elas, talvez a insegurança e o entendimento não é correto por todos. Exato. Então, as pessoas não entendem a lei, né? O porquê veio, então usa como desculpa. Esse é o ponto. Eu acredito muito nisso. E só para complementar a história da tecnologia que a gente estava falando, né? Então, assim, o César deu uma perspectiva, mas tem outras perspectivas também de como a tecnologia agregam e que podem ser utilizadas, como, por exemplo, para a continuidade do cuidado, né? O quanto a gente não fazia essas coisas antes? Como a gente pode usar hoje as ferramentas todas de aplicativo e de acessos e de prover informações para o paciente para também engajá-lo no cuidado. Então, acho que a tecnologia ela veio sem dúvida nenhuma aí para agregar em vários aspectos.
A gente está com uma audiência super participativa, então eu quero lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas, né, mandar para cá, mas tem alguns comentários que eu vou ler para vocês e eu acho que a gente pode comentar em cima dos comentários. Uma da Ana Flávia diz o seguinte: existe muita resistência dos pacientes e de outros profissionais de saúde, além de médicos, com os cuidados. Ainda é preciso descomplicar essas informações. Então, acho que vale a gente parar nesse ponto e discutir, né, quais informações a gente tem que descomplicar, né, e onde que está o problema ali da educação. Será que eles não veem vantagem nessa questão da coordenação do cuidado e como mostrar para eles que existe talvez uma vantagem nesse sentido? Outro comentário. Eles você diz o paciente. Tá. Ou mesmo os profissionais de saúde, porque acho os dois, eu acho que é vocês que vão me dizer, né, mas eu imagino que é um problema cultural dos dois pontos, né? Um outro comentário, que aí daqui a pouco a gente parte para a conversa. Vejo que os pacientes não gostam, está tudo na mesma linha, pela mudança de equipes de saúde que ocorre em muitas clínicas operadoras. Com isso, os pacientes sentem que não têm o cuidado personalizado preventivamente, que também está na raiz, né, do que a gente está discutindo aqui. Enfim, aí depois tem uma pergunta que depois eu faço para vocês. Mas eu acho que para a gente debater essa questão, né, de por que talvez existe essa resistência e em quais pontos são necessários, é preciso, na verdade, atuar para que haja essa descomplicação, né, das linhas de cuidado e do benefício que o paciente tem nesse sentido, tanto para o médico como para o paciente. Coitado do César, ele sempre é o último. Você quer começar, César? Bom, vamos lá, Silvia. A gente fica na disputa aqui de quem fala mais. Pode começar. Mas eu acho que, de verdade, a gente precisa mudar o mindset de todo mundo. Então, quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente vem numa mudança onde o profissional de saúde, o médico em especial, era quem ditava o cuidado. É assim que tem que ser e pronto. E o paciente era passivo. Então, acho que tem esse ponto onde os profissionais de saúde precisam entender que, verdadeiramente, eles têm que trazer o paciente para ser membro da equipe. Acho que este é um primeiro ponto. E com relação aos próprios pacientes, falta mesmo essa questão cultural. Então, quando o paciente vê, por exemplo, uma operadora de saúde que tem lá, que oferece o médico de família, né, para ter essa integração do cuidado, para atuar nas linhas de cuidado, ele enxerga isso muito mais como uma restrição do que exatamente como um benefício para ele. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para mostrar para os pacientes o que é exatamente ter um cuidado coordenado, o que é ter alguém olhando para ele de uma forma integral, alguém que eu digo uma equipe. Agora aí, com relação à troca de equipe e tudo mais, aí são outras questões, mas que aí a gente tem que utilizar a tecnologia, a informação, para que isso também não seja só centrado no profissional que está ali hoje, que pode mudar amanhã, mas como é que tem essa continuidade da informação para cuidar do paciente. Porque às vezes é isso, né? O paciente se engaja ali como equipe e a equipe muda também o que você entrega, né? Bom, eu vou só complementar, porque eu concordo com tudo, então não vou repetir aqui. Eu acho que do paciente a gente tem que procurar algumas coisas. Por exemplo, as operadoras, tirar a coparticipação do usuário para a utilização da APS. Eu acho que coparticipação não deveria existir. Outro ponto é, depois de um ano que ele está dentro da linha de cuidado e realmente hoje houve diminuição do sinistro dele, o valor que vem aprovado de reajuste devia ser dado um desconto nesse reajuste, tá? Então, isso mexe muito com o usuário, pessoa física, o PME e com as grandes empresas. Tá? Eu acho que tem que ser igual. Então, eu acho que coparticipação não deveria existir para a APS como uma diminuição do valor de reajuste. Eu acho que são coisas que ajudam, sim, a adesão do cliente. Tá? Complementando só. O outro fator, a gente vê assim, hoje, por exemplo, eu tenho dentro da minha equipe, até no começo eu venho muito da área econômica, olhando muito custos, e assim, 70% da carga horária é direcionada ao paciente, 30% é direcionado a reuniões de equipe e treinamento interno. Então eu falava assim, gente, esse é um custo muito alto de 30% dentro de casa para treinamento. Eu não conheço uma empresa que dá isso, né? E tenho anos, mas
A cada dia eu estou mais convencida da necessidade de você treinar a sua equipe. E essa chance, dá muito você consegue reter o médico, mas o enfermeiro, ele é mais difícil. Porque a formação do enfermeiro hoje, são poucas escolas que têm uma formação adequada. Né? É diferente a formação do enfermeiro nos Estados Unidos, na Europa, do Brasil, a gente sabe disso. Então, a gente precisa lutar para melhorar. Por exemplo, olha a briga que teve, e vai continuar essa briga, porque muitas empresas não vão aceitar, de um piso de uma enfermeira que trabalha dentro de um hospital, que ela toma conta, ela é dona daquilo, o hospital, dentro de um centro clínico, dentro de uma APS. A enfermeira, ela toma conta da equipe, faz parte do trabalho dela, a responsabilidade dela. A gente tem dificuldade de salário, a gente tem dificuldade de formação do enfermeiro. Então, você busca um enfermeiro que estudou seus 4 anos, buscou uma escola, fez pós-graduação e tudo, e a dificuldade dele, né? Às vezes ele tem que trabalhar, a maior parte deles trabalha em 2 empregos, para conseguir ter um salário digno para manter uma casa. Então, eles têm pouco tempo para estudo, para envolvimento. Então, um local oferece R$100 a mais, o enfermeiro vai. Tá? E a outra coisa é dentro da mídia. A gente não tem mídia falando do enfermeiro, do papel do enfermeiro. Hoje a gente tem enfermeiros de práticas avançadas que, seguindo um protocolo pré-definido e aprovado, ele pode fazer uma prescrição. Aí vem assim, essa prescrição ele pode fazer no SUS, mas no ambiente privado não. Por quê? Absurdo. Eu acredito que se no SUS faz, tudo que se faz no SUS, os outros podem. Então tem gente que questiona isso. Não, no SUS pode, mas aqui não pode. Então, acho assim, tem muito para a enfermagem crescer no Brasil. Desde a educação, da formação, tá? Do preparo, da valorização e das condições de trabalho, para a gente realmente conseguir mostrar para o nosso cliente a importância da enfermagem e ela mostrar. Nós temos enfermeiras ótimas, que trabalham, se dedicam, conhecem, sabem, sentam com o médico e conversam com o médico de igual para igual. Só que a enfermeira, é lógico, ele tem a formação e ela dela, mas ela sempre foi o quê? Uma profissional paramédica. Todo mundo falava, por quê? Porque aparava o médico. O médico pedia e ela obedecia. Então, não tinha voz para a enfermeira dentro dos ambientes. É diferente hoje. Né? A enfermeira vem de um outro patamar. Né? Ela tem uma outra formação, um outro preparo, mas tem muito que crescer nisso. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de manter equipes de enfermagem realmente com um tempo, agregadas, que estejam envolvidas. Temos ótimas lá, mas a gente também tem rotatividade. E isso está no nosso plano diretor. Porque o CEIB tem uma coisa, ele trabalha as pessoas para cuidar de pessoas. Então, essa é a missão, é a política da empresa. Então, a gente tem que cuidar. A gente brinca, a gente tem a jornada do paciente, mas a primeira jornada da empresa é a jornada do nosso colaborador. Porque se a gente não prepara, ele não vai estar na linha de frente. Mas a pergunta é ótima, porque a gente tem realmente essa dificuldade. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, Não. César? Eu vou trazer um pouquinho para um lado um pouco mais operacional e assim, acho que tanto de políticas aqui e de modelos, né, que vocês comentaram, é super pertinente. Mas eu queria trazer um pouco mais sobre o lado cultural e um pouco o lado do aspecto da tecnologia em si, né? A pergunta também falou um pouco de dados, informação. Eu ainda vejo, né, principalmente planejamentos financeiros de grandes instituições de saúde muito voltado para, por exemplo, aquisição de equipamentos, construções de novas salas, construções de novos prédios, de novos... mas ainda a cultura de investimento em tecnologia de informação, ela ainda é muito carente. Ela fica aqui ainda muito em torno ali dos 20, 30 grandes instituições que têm isso, né, e acaba não permeando para os demais. Né, e aí a gente vai para uma cadeia de mais de 4 mil na área privada e mais de 2 mil e poucos na área pública. Né. E aí as políticas, desde políticas de contratação, de investimento em tecnologia, ainda é algo ainda muito imaturo aqui no Brasil. A gente vê baixos investimentos, né? Por exemplo, um certificado digital, que é algo que vai incrementar 10, 15, 20 mil reais por ano numa instituição de saúde. Né? Ele vai economizar e vai ter todo o histórico digitalizado do prontuário do paciente. Um investimento baixo, né? Comparado com uma ressonância, comparado com um ultrassom. Né?
E não tem essa cultura, prefere-se ainda comprar um ultrassom do que digitalizar o dado, a informação. Né? Você chega numa jornada como paciente, você chega ali, e aí o seu médico pergunta qual é a sua medicação, quais são os exames que você fez. Às vezes você fez uma tomografia 2 meses atrás, ele repete a tomografia, porque ele quer que faça do jeito dele, que no final do dia é o mesmo exame, só que ele quer que faça no laboratório que ele está indicando, com a pessoa que ele está indicando. Então, assim, eu queria fazer essa provocação, porque a digitalização ela acontece, mas ela não acontece ainda como parte da agenda institucional. Eu ainda vejo, por exemplo, eu pergunto às vezes para alguns gerentes de TI, para alguns CIOs, eles não são parte da gestão de um hospital. Eles não são parte da liderança. Ainda é visto como uma infraestrutura, ainda é visto como pessoal ali do cabo de rede. Né? Então tem que ter uma provocação maior, até mesmo como políticas. Né? A gente lutou 20 anos para ter uma telemedicina. Né? Mas dentro do âmbito privado, com clareza, com budget, com o que eu brinco ali, roadmap estratégico, né? Como que você implementa boas práticas, como que você leva essa experiência para o paciente, como é que o paciente pode chegar na sua instituição e você não faz as mesmas perguntas que o médico fez na semana passada, porque é isso que quebra a confiança, é isso que ele fala assim, pô, cadê o médico que me atendeu? Não é porque assim, o médico que me atendeu, seria muito melhor se a pessoa que está atendendo, eu vi aqui que você tomou um medicamento tal, que você fez o exame tal, não, é sempre o contrário. Né? Me fala os sintomas que eu vou te falar qual que é a nova linha de tratamento. Não tem continuidade, não tem né? continuidade. Eu acho que é isso que quebra a confiança. Quebra a confiança. Então, assim, o histórico, né, o histórico clínico, ele é fundamental, né, para essa percepção de valor. Né? E aí a digitalização não acontece em escala. Então, você chega hoje numa UBS, não é digitalizada. Você vai hoje numa atenção primária de muitas instituições, por falta de investimento, não digitalizaram o prontuário. Mas você vai no hospital, tem lá digitalizado. Então, assim, como é que a gente também, né, permeia com investimento em outros segmentos, em outras áreas? Como é que a gente leva isso à escala? Como é que a tecnologia, os dados, eles sejam parte, né, de uma agenda estratégica na instituição? Hoje, você roda aqui nas 30 instituições do Brasil. Né? Você vai, grandes instituições têm esse planejamento, têm essa cultura, né, que traz a tecnologia como algo estratégico. Mas os outros é mais fazer do mesmo, entendeu? Então, queria trazer essa provocação. Silvia quer responder a provocação. Não, eu concordo, eu falo assim, eu vou até começar com o exemplo que você deu da área hospitalar. Infelizmente, eu gostaria de não ter tanta experiência, não gostaria mesmo, mas assim, na área hospitalar era tudo papel, arquivos imensos e tudo assinado, né, pelo médico e tudo. Às vezes preenchia super mal o prontuário, mas tinha. E aquilo guardado, um custo imenso, depósitos imensos e tudo. Veio a informatização, veio sistemas, entraram vários no mercado, mas assim, terminava, tinha que imprimir, o médico tinha que assinar para guardar o papel. Tá? Porque a lei diz que você tem que guardar o prontuário para o resto da vida, né? Coisa se precisar e tal. Aí a área hospitalar chegou uma hora e falou assim, não dá mais, nós não vamos fazer. E a área hospitalar brigou e foi. E hoje a gente tem, por exemplo, o paciente vem, ele é atendido de um convênio, é tudo digitalizado, mas eu tenho que imprimir para mandar para o paciente assinar. Eu tenho a assinatura eletrônica do médico, mas a gente não tem, né? Nem todos os pacientes têm sua assinatura eletrônica. Eu tenho que imprimir, eu tenho que assinar para eu mandar a cobrança para o convênio. Eu mando caixas para o convênio. Serve para quê? Certo, está tudo digitalizado, eu posso enviar para ele tudo em XML, tem tudo lá pronto, mas eu tenho que mandar todos os documentos em papel. A ANS aceita tudo digitalizado, né? Ótimo, mas os convênios não. Ou seja, nós precisamos descomplicar muita coisa. Muita coisa para descomplicar. E hoje até a gente teve grandes dificuldades com o corpo clínico, tudo em preenchimento. Hoje eles são muito mais assertivos, às vezes uma dificuldade em colocar o mesmo CID e tal, mas aí as reuniões de treinamento, tudo se olha a qualidade do prontuário e você vai ensinando a sua população ali, seus colaboradores, o que é melhor para se fazer. Mas eu concordo com você plenamente e eu fico assim, gente, não é possível, né? Como que a gente vai sair do papel? Então eu olho a área de faturamento,
É esperado, não é, Silvia, César, Kelly, que a tecnologia ela chegue um pouco mesmo à frente da transformação, né? A partir da tecnologia vem a mudança cultural, aí vem a mudança na legislação, mas talvez esteja um pouco lento demais pelo que vocês estão trazendo, né? Muito, Sim, muito lento. Os arquivos ainda são necessários, você ainda tem que guardar, ainda tem assinatura. E falo, a medicina ocupacional ainda não liberou a telemedicina. Exato. E ela é muito importante para nós como medicina primária, porque dentro das empresas, todos os dados de saúde está dentro da ficha clínica do trabalhador. Se você tem a ficha clínica do trabalhador, você já levanta muitos itens que você precisa trabalhar dentro daquela empresa. Durante a pandemia foi feito, né, a telemedicina com a empresa dando a garantia, né, assinando com as empresas o risco, mas ainda não está permitido. Eu tenho uma pergunta aqui da audiência que talvez ajude a mudar um pouco essa transformação cultural, né? O César trouxe a importância dessa mudança institucional também na visão ali do papel da tecnologia, tem a questão do paciente, tem a questão do médico. E a pergunta do Bernardo é a seguinte: como que vocês enxergam o engajamento do paciente sobre as linhas de cuidado? Tem cases de sucesso? Eu acho que o foco é aqui na questão do cases de sucesso, né? A gente já tem resultados positivos de linhas de cuidado? Isso pode servir para balizar essas novas estratégias? Quer falar? Eu não sei especificamente de cases, tá? Eu não vivencio isso no meu dia a dia. A gente tem cases, inclusive a gente tem dentro do próprio SEIB. Eu acho que todo mundo sabe, né? Amparo foi criado em 2017, logo depois o SEIB entrou com um pequeno investimento, depois com um pouco maior, e ele resolveu abrir uma clínica de APS, né? O SEIB dentro do SEIB, como uma clínica corporativa para tratar da saúde corporativa da população do SEIB dentro. E lá foram desenhados vários programas em cima do perfil de saúde do SEIB. E nós temos cases, inclusive, premiados por essas ações de RH, onde tem um que foi há pouco tempo, que foi cuidando da saúde de 40 a mais. Então, todos os nossos colaboradores com 40 anos ou mais, ele fez seu perfil de saúde, se desenvolveu um plano de cuidado para esses colaboradores, fizemos as nossas medições, os nossos acompanhamentos e tratamos o paciente como indivíduo único. Então, a gente tem alguns cases de sucesso feitos dentro da própria empresa. A empresa é muito nova, né? Depois o SEIB comprou o Amparo agora no final do ano, né, passado. Eu fui chamada para assumir a empresa no começo do ano, para a gente reorganizar a empresa aí para o mercado e internamente. E então nós temos este case do 40 a mais, foi um case muito legal de trabalho com as mulheres, tá? E fazendo toda a prevenção, e aí foi diagnosticado alguns casos onde são acompanhados, desde prevenção de câncer até diabetes, hipertensão, obesidade. Então, e falando sobre essa perspectiva, Silvia, é assim, como é importante, acho que o SEIB faz isso com excelência desde a sua fundação, como é importante a gente cuidar de quem cuida, porque é só a gente cuidando de quem cuida para a gente poder realmente oferecer uma boa experiência para o paciente. Isso, e foi em cima de montar este ambulatório, né, esse serviço de saúde corporativa, que o SEIB resolveu, com o fato positivo dos acompanhamentos, que ele resolveu assumir 100% da Amparo. Foi onde ele adquiriu. Ele começou, né, logo após começar ali o investimento, aí ele deu certo e ele fez uma proposta para Amparo, para compra total, e levar isso para o mercado. Agora, só complementando, falando eu não tenho esses dados do Brasil, mas existem muitos dados e muitas publicações americanas, em especial, mostrando, e também europeias, mostrando a importância de atuar com o paciente desta forma, através das linhas de cuidado, através do cuidado centrado, quanto isso traz de redução de custos, quanto isso traz de engajamento do paciente e melhores desfechos clínicos. Acho que só complementando e fazendo aí uma análise, acho que não precisa ir longe. Eu acho que o próprio SUS, ele é um exemplo, e é um exemplo positivo, né? Com toda a deficiência que tem, eu acho que o SUS ele tem uma linha de cuidado muito mais madura que até mesmo uma discussão entre pagador e prestador, né? Quando a gente olha
A gente acabou de citar aqui o médico da família, né, na coordenação do cuidado. Eu acho que o SUS já faz isso. Sim. Né, e faz melhor do que o segmento privado. Acho que o ponto aqui, quando a gente olha para alguns cases que a gente vem trabalhando com alguns parceiros em conjunto, vou dar um exemplo simples, né, uma cirurgia ocular. O paciente ele sai da cirurgia ocular sem o medicamento e sem o colírio. Né? Praticamente a prescrição é um anti-inflamatório e um colírio. Né? Ele acha que ele tem que tomar só em caso que, se ele sentir dor ou se ele sentir alguma coisa. Não, ele é parte do protocolo. Né? Só que ele sai da cirurgia hoje e ninguém acompanha ele. Deixa ele, né, na missão, né, e no percalço, que deve estar com a vista embaçada ainda de parar numa farmácia e comprar um medicamento. Essa parte da pós-hospital, pós-alta, hoje ela não tem um acompanhamento. E quando você aplica isso de uma forma simples, que é simplesmente, olha, aqui está sua receita, aqui está seu medicamento, né, eu vou te acompanhar durante 30 dias, você já não vai ver um fluxo de reinternação. Isso é um protocolo simples de ser aplicado. Né? Isso é uma linha de cuidado. Né? A gente não está falando de algo sofisticado, talvez de uma insuficiência cardíaca, né, uma oncologia que é super complexa, time multidisciplinar, mas você pode aplicar linhas de cuidado de uma forma muito simples. E nem dessa forma a gente está aplicando em escala. E prevenindo reinternação, você tem impacto direto nos custos. Né? Exato. A gente tem hoje parceiros que estão aplicando isso em protocolos simples mesmo, mas que eles eram ofensores dentro da cadeia. Quando você não olha, né, você só pensa na alta especialidade, na alta complexidade, aí a linha de cuidado se torna complexa também. E é um time multidisciplinar que vai demandar grandes investimentos. Mas quando você vai para questões simples, a gente também não aplica. E quando aplicada, você evita uma reinternação. Uma reinternação de cirurgia ocular também é ruim. É praticamente o dobro do custo de uma cirurgia normal. A cirurgia bem feita, bem sucedida, ela custa X. Agora, uma reinternação, ela custa X mais Y. Então, assim, é algo simples. É um colírio e um anti-inflamatório, que você tem que acompanhar o paciente em 30 dias se ele vai tomar ou não. E se ele tomar durante os 30 dias, é um tratamento de R$30 que custa. Mas às vezes ele não compra, às vezes ele não tem entendimento que ele tem que tomar logo após a saída do hospital. E é falta de informação, falta de dado, falta, né, de comodidade, de logística, falta de incentivo. Talvez já deveria ser parte da negociação com a operadora. Está aqui, ó, meu medicamento, está aqui, né, o seu anti-inflamatório, porque isso aqui é parte. É deshospitalização, mas é parte do protocolo. Se ele não tomar, não é porque saiu do hospital que eu não vou... Né? Então, assim, acho que tem... ações simples com grandes impactos. Eu acho que tem que descomplicar a linha de cuidado nesse sentido. Eu não preciso falar só de diabético, hipertenso, oncologia, cardiologia, que são alta complexidade, mas tem várias linhas de cuidado que podem ser aplicadas no dia a dia, com simples acesso. E falta comunicação também, né? Sem dúvida. Então, acho que a abordagem da comunicação dos profissionais de saúde também, de como engajar o paciente no tratamento também, porque às vezes tem um protocolo definido, o paciente recebe tudo isso, mas ele também não tem o entendimento. Então, acho que a questão da comunicação em saúde é algo também já parte primordial. Pela escrita, né? Já parte pela escrita médica, né? Tem que decifrar. Que já não dá para entender a receita. Olha quantas nuances a gente tem para trabalhar. Não dá para entender. Às vezes o paciente não entende direito o que ele está passando, né? E se o médico não para e explica. Chegou uma pergunta para a Silvia. A Nádia quer saber, gostaria de saber se nessa área existe linhas de cuidado materno-infantil, por exemplo, na Amparo, ou se conhecemos algum relato de case. Sim, nós temos. Os médicos da família, eles estão preparados para fazer o acompanhamento. Nós temos obstetras também, ginecologistas, mas eles atendem só se tem uma complicação. Existe sim, ela é importante, tá? Até para você entender o contexto daquela gravidez dentro da vida daquele cliente, daquele usuário, entender as dificuldades que ele tem, dificuldades familiares, casa e tudo, trabalho. Então, sim, os médicos da família faz parte, nós temos a linha de cuidado para a maternidade, tá? Para o pré e para o pós, inclusive para incentivo ao aleitamento paterno, acompanhamento. Então, o médico da família atende, e a equipe, né, o médico, a enfermeira, a nutri, ele atende essa paciente, ela engravida, ele continua atendendo. Tá? É lógico, ela passa com o seu obstetra, que vai fazer o seu parto, mas ele é acompanhado sim. E é muito importante essa linha. Tá? Muito bom. Pergunta aqui, gente, quais dados vocês consideram que são importantes de serem mensurados em toda a questão da linha de cuidado para, de fato, definir, né, se ela está sendo eficaz?
Eu vejo que a área de saúde ela tem uma estruturação muito de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a gente tem muito essa questão do fluxo, onde a gente vai ver onde é a jornada do paciente pela perspectiva dos profissionais de saúde, pela perspectiva do processo, e falta muito engajamento de entender a perspectiva do paciente, porque são olhares diferentes. Eu sempre faço uma analogia de um paciente atravessando uma margem do rio para o outro. O médico sabe sempre onde vai estar mais raso, onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. E na hora que a gente está nadando, a nossa perspectiva muda. Então, existem muitos indicadores que olham os resultados que importam para o paciente, como os PRONs e os PRANs, o Patient Reported Outcome Measure e o Patient Reported Experience Measure, que aí você tem linhas específicas, né, de tratamento onde você tem esses PRONs e PRANs que precisam ser coletados. Mas a Silvia com certeza vai ter mais experiência para poder dizer esses outros indicadores para vocês. Olha, primeiro, a gente acredita muito que a gente tem que ter o perfil de saúde, tá? Da população que está entrando para a gente, que a gente está entrando, ou individual, tá? Nós estamos com um projeto aí atendendo uma seguradora, por exemplo, que nos encaminhou a linha de cuidado deles, que ele chama sobre Na Medida, que é a da obesidade. Esses pacientes vêm, a gente faz esse D0, consulta com o médico e enfermeiro, depois vai para o endócrino e tal, e a gente define ali tudo o que ele tem, porque ele não tem só obesidade. O porquê que ele come muito, qual é a ansiedade dele, o que é. Então, tem toda uma equipe, psicólogo, tudo, se vê. Antes deste paciente entrar com a gente, seja de qual linha nós recebemos ou de qual linha nós definimos, nós vamos entender, através do plano de saúde dele, qual é o sinistro dele. Tá? Quantas vezes ele passa no pronto-socorro, quantas vezes ele se interna, qual o custo dele, qual o sinistro dele dentro da empresa. E a gente vai acompanhando isso para ver se ele diminuiu a internação, se ele, certo? Então, este é o indicador econômico. Então, se ele diminuiu coisa, e de qualidade de vida para ele, tá? Se isso está diminuindo ou não, se ele está melhorando. E o segundo ponto que a nossa equipe médica batalha muito pelos indicadores são os exames, tá? Então, quais exames precisam ser modificados? Por exemplo, na obesidade, ele tem que perder circunferência abdominal, ele tem que perder peso, a respiração dele tem que estar melhor, as dores de estômago, a insônia, a respiração, porque ele deita e não consegue respirar. Então, todos esses exames são acompanhados. Então, tem os desfechos clínicos, onde se acompanha exames, e tem os desfechos econômicos. A gente olha todos nessas reuniões que a gente tem, nessas 30% de horas administrativas, a gente olha a parte técnica clínica desses pacientes. O exame dele estava aqui, agora está aqui, está aqui, está aqui. Está melhorando ou não está? A glicemia dele está melhorando ou não está? O peso dele está melhorando ou não está? O que a gente precisa fazer para mudar essa abordagem? E também o custo dele está melhorando ou não, para a gente ter um retorno. Então, esses indicadores são fundamentais, tá? Eu acho que são os principais. Excelente. Os clínicos e os financeiros. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, que é a seguinte: a melhor forma de conseguir os cuidados e adesão ao tratamento medicamentoso é com o acompanhamento farmacêutico. Como inseri-lo dentro da transformação digital e garantir o tratamento ao paciente? Aí, César, eu acho que isso conecta muito também com o que a Silvia estava falando e a Kelly, né, da questão dos dados. Eu acho que como fazer isso, né? Inserir essa transformação digital no atendimento ao paciente, e se vocês medem, por exemplo, a questão da adesão. Perfeito. Eu acho que quando a gente olha um pouco dentro do nosso propósito, né, acho que o primeiro grande bloco que a gente olha é criar a melhor infraestrutura sobre a ótica, né, da receita digital, né? E aí isso você tem, né, desde a conexão do médico, né, do paciente e do farmacêutico, né? Quando você traz essa visão 100% integrada, você consegue, desde a ótica da prescrição médica, a gente já faz isso também dentro do ambiente intra-hospitalar, né? Mas quando você olha a prescrição médica e o paciente recebe, quando chega na ótica de um farmacêutico, né, quando você pega o farmacêutico clínico, ele faz a revisão da receita, porque o médico prescreve, e não é uma crítica ao médico, mas ele não tem a visibilidade do efeito, né, que aquela prescrição pode causar dentro do tratamento do paciente. Então você tem uma revisão, né, do farmacêutico clínico, no sentido de olhar a interação medicamentosa, né, olhar a interação com outros
com as outras condições do paciente, né? Hoje, para você ter ideia, né, dentro da nossa ferramenta, a gente traz a biblioteca, né, médica e fármaco dentro da ferramenta e já traz essas informações de forma tangível, para que ele tenha, né, o suporte à decisão clínica que a gente chama. E aí dentro disso ele tem visibilidade, se aquele medicamento, né, vai ter efeito colateral, por exemplo, se o paciente comer mamão, se ele tomar um suco, né, de laranja, aquela droga vai interagir. Você imagina isso dentro de uma literatura, né, é difícil para o médico se manter atualizado, né? Hoje a indústria farmacêutica ela também é muito dinâmica, então ela muda as fórmulas muito rápido, né? Então a gente mantém isso de forma atualizada e a gente leva essa condição, né, também para uma revisão do farmacêutico, né? E o farmacêutico ele pode revisar, ele pode consumir aqueles dados, né, e ser consultivo, né, de montar o plano da adesão, né, para o paciente e que, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo prático meu, né? Eu saí, né, de uma cirurgia renal, remoção do cálculo, fui para casa, né, no meio da pandemia, o protocolo normal era 5 dias praticamente, eu saí em 2, eu ainda estava sob efeito da droga intravenosa, passei na farmácia, comprei um medicamento, tomei um antibiótico, à tarde meu corpo inteiro estava empipocado, né? Deu alergia. Deu alergia, né? Deu uma reação alérgica. Tive que ligar para o meu médico, ele falou, não, a gente vai trocar um antibiótico. Eu falei, não, sim, acabei de sair do hospital, está ruim a locomoção, está ruim, eu vou ter que voltar. Isso poderia ser evitado, né? Então, acho que o papel do farmacêutico aqui, né, é ajudar nas linhas de cuidado, né, sem dúvida. Sim, é possível inserir o farmacêutico de uma forma muito simples com a digitalização, né? Da mesma forma que a gente fala da telemedicina, por que não pode ser um farmacêutico? Né? Por que ele não pode ter acesso a um certificado digital, assinar também o capítulo dele? Né? Então, assim, o farmacêutico ele tem um papel fundamental sobre a ótica da linha de cuidado, no sentido de prover esse tipo de, né, consultoria sobre a ótica da adesão medicamentosa, porque a gente está falando, às vezes, de uma linha de cuidado de 2, 3 medicamentos, mas, às vezes, a gente está falando de 17, 18 medicamentos. Então, assim, a contribuição dele é grande, né? Ele precisa ser parte, braço direito do navegador, porque não adianta a gente fazer toda a parte de diagnóstico, toda a parte, né, consultiva com o médico, e quando chega na parte da adesão medicamentosa, a gente falha no plano dele, né? Então, acho que ele tem uma contribuição muito grande com o navegador e com o médico nesse conjunto de informações e que a gente vai levar para o paciente. E, claro, hoje ele é apartado dentro do fluxo, né? Em muitas linhas de cuidado não tem nem a farmacêutico hoje. E aí faz tudo bonitinho e fala para o paciente, vai lá e compra o medicamento na farmácia. Às vezes num papel, numa folha, você quebra, né, o fluxo. O farmacêutico na farmácia não vai estar preparado para isso. Não vai. Então, acho que é onde a gente pode contribuir bastante e trazer isso de uma forma digital, de uma forma simples, leve, com canais digitais, para que, caso, né, no meu caso, eu tive que esperar o meu médico sair da cirurgia, ele estava em cirurgia. Tive que esperar quase 3 horas, 4 horas, implorando para a secretária para ele pedir me ligar que eu tinha uma reação alérgica do medicamento. Se você traz um canal digital, né, antes, primeiro, você consegue prever, e segundo, caso aconteça, está ali disponível de fácil acesso. A gente que trabalha com saúde há bastante tempo está muito acostumado em ter sempre a figura do médico e do paciente. E hoje eu aprendi muito com vocês, muito focado de que outros atores podem ser importantes nessa trajetória toda, né, na linha. Então, a enfermagem, o farmacêutico, e muito bacana. Eu, infelizmente, tenho que levar a gente para o final da nossa conversa e, obviamente, antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta final para cada um de vocês responder. Eu acho que, para a gente fechar aqui, eu queria que vocês pontuassem qual que é o principal desafio nesse contexto de linhas de cuidado e como que vocês imaginam esse desafio daqui a 10 anos, por exemplo. O que a gente tem que fazer hoje para que daqui a 10 anos, se a gente sentar aqui de novo, a gente tenha, de fato, avançado? Vou começar, tá, Silvia? Eu acho que nós temos muitos desafios, com muitas coisas que a gente já falou aqui, desde questões burocráticas, administrativas, de informação, de tecnologia, mas trazendo com a minha visão da experiência do paciente, eu acho que essa era da experiência, ela também significa a era da cocriação. A gente precisa realmente trazer o usuário com uma perspectiva distinta, não olhando só o nosso lado como fluxo, como assistência, ou o lado dos profissionais de saúde, mas a gente precisa verdadeiramente trazer o paciente para ser membro da equipe. E isso significa escutar o paciente, envolvê-lo nessas linhas de cuidado, entendendo nesta jornada quais são os pontos também de dificuldade deles, que muitas vezes a gente não enxerga. E é isso, eu acho que assim, pensando
daqui a alguns anos, talvez não 10 anos, mas daqui a alguns anos, é a gente mudar esse jogo, é a gente educar o paciente, ele entender que ele tem parte nessa história toda, que ele não tem que ser passivo, que ele realmente é membro da equipe para a gente conseguir fazer transformações. Perfeito, Silvia. Eu acho que eu falei bastante, agradeço, né? Eu acho que a oportunidade da gente poder colocar a experiência, mas eu vejo que todas as empresas, tem muitas empresas de saúde buscando melhorar a saúde da população, muitas empresas, né? Tem não só a nossa, mas a gente tem trocado experiências com várias. Então eu acredito nesse trabalho, mas eu acredito que para a gente mudar em 10 anos precisa ter uma mudança da política de saúde no país, tá? Eu acredito que isso precisa vir de cima para baixo, para que realmente todo mundo tenha condições de ter uma saúde melhor. E eu acredito que em 10 anos o Brasil vai estar diferente, que a gente vai conseguir mudar, sair da atual situação que a gente tem hoje. Não acredito que isso muda nos próximos 4 anos, mas eu acredito que em 10 anos a gente consiga levar isso e que a gente realmente ofereça uma saúde melhor e sim com medicina primária para toda a população. Legal. Bom, primeiramente queria agradecer a participação de todos e acho que consideração final, o que eu vejo, ainda falta a gente fazer, literalmente criar bons exemplos, né? Até vai de encontro com a pergunta que a gente recebeu agora há pouco, né? Se vocês têm exemplos, se vocês têm números, né? Acho que às vezes a gente para em muitas condições, né? A condição da digitalização, a condição das melhores ferramentas, condições das melhores políticas, entre tudo, mas eu acho que se a gente começar pequeno e fazer realmente, começar a ter bons exemplos, boas práticas, né? Provocar o sistema, eu acho que a gente consegue entregar uma experiência diferente, né? Acho que todo mundo tem boas ideias, quando a gente vai para uma esfera um pouco mais política, um pouco mais que não está no nosso controle, eu diria uma questão externa, às vezes a gente para naturalmente como ser humano. E eu acho que aqui as linhas de cuidado, aqui acho que a questão de você trazer uma atenção primária, você trazer uma gestão populacional, dá para construir isso com pouco investimento, ou com baixo investimento, eu diria, mas com uma vontade maior de querer fazer e realizar. Então, se a gente construir isso a 4 mãos, né, trazer a operadora para a conversa, trazer o prestador para a conversa, trazer a Secretaria de Saúde, trazer uma organização social, né, criar condições para que isso aconteça, eu acho que a gente consegue criar bons exemplos. Eu acho que, e aí permeia e isso vira uma onda, e aí depois vai vir a política, daí depois vai vir as regulações, depois vai vir... A gente precisa começar. Acho que essa é a minha provocação. Já começaram, né, César? Já começamos. Muito bom, gente. Eu queria agradecer demais, César, Silvia, Kelly. Obrigada por todos os esclarecimentos. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje. Eu queria agradecer também a todos que nos acompanharam, que mandaram comentários, perguntas. Também queria agradecer a Mevo pelo convite. Foi uma super honra moderar essa terceira roda e todas as outras rodas. Até mais, gente.